Está? Muito bem, irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez, nessa tarde de domingo, para juntos meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. Quero convidá-lo para ler comigo a primeira de João, capítulo 2, verso 1, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A salvação é um processo divino com uma pequena participação humana. Deus fez tudo o que Ele podia e precisava fazer para a salvação, e a participação humana está apenas em responder ao amor de Deus, apenas em crer no amor de Deus. Portanto, uma participação, um projeto, um processo divino e humano. E ele acontece quando o Senhor Deus olha para nós com misericórdia e, através do seu Espírito Santo, Ele nos capacita para crer em Jesus Cristo. E o Espírito Santo, desta maneira, nos capacita para o arrependimento. E arrependimento não é um sentimento, arrependimento é uma decisão. E desta maneira, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus e decidimos deixar a vida velha, deixar o passado para trás. E somos capacitados também por Ele para colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo e o recebemos como nosso Senhor, nosso Salvador. Assim acontece a salvação, começa em Deus e tem a nossa resposta, a nossa participação com a nossa fé em Cristo Jesus. Mas a questão que muitas pessoas levantam é que depois de salvo, eu continuo pecando. E como isso acontece? Se eu pecar, eu perco a salvação. Eu tenho que pedir perdão a Deus todos os dias antes de dormir, porque se eu não pedir perdão a Deus por um só pecado, e eu dormir e não acordar, eu vou para o inferno, porque eu não confessei o meu pecado a Deus. Certa vez recebi uma jovem muito preocupada, muito angustiada, uma jovem da igreja. Ela estava na igreja por toda a sua vida, e ela veio a mim pedindo ajuda, e dizia: olha, eu estou muito preocupada, eu estou angustiada, porque eu tenho sonhado, tenho tido pesadelos de que eu estou no inferno, eu vou para o inferno, porque eu sou pecadora, eu peco todos os dias. Sim, eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu tenho a Cristo como meu Senhor, eu estou na igreja, mas eu tenho pesadelos horríveis, porque eu creio, eu penso que ao pecar e não pedir perdão, Deus vai me condenar ao inferno. E eu já sonhei várias vezes no inferno, condenada pelos meus pecados. Se você olhar para o primeiro livro de João, capítulo 1, verso 9, você vai ler assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E muitas pessoas, muitos cristãos de anos de vida cristã, olham para esse versículo e dizem que nós precisamos confessar todos os dias a Deus os nossos pecados para sermos salvos. Precisamos continuar pedindo perdão, continuar nos arrependendo dos nossos pecados para sermos salvos. Se você olhar o contexto desse texto, voltando para o verso 8, 1 João capítulo 1, verso 8, você vai ler: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aqui João está lidando com aquelas pessoas que se julgam impecáveis, que se julgam que não cometem pecados. João está lidando com essas pessoas, e no verso 10, ele vai completar: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Ou seja, nós somos salvos, sim, por Cristo Jesus. Somos salvos, e depois da salvação, e depois que já tivemos os nossos pecados perdoados para a salvação, então, de acordo com esse texto, de acordo com essas verdades, já que João está lidando com aqueles que se julgam
impecáveis e nós devemos nos confessar pecadores para a salvação. Então, quer dizer que depois disso não precisamos mais pedir perdão a Deus pelos nossos pecados? É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Se você olhar para o Salmo 51, você vai ver Davi pedindo perdão pelos seus pecados. Se você olhar para o Salmo 32, se você olhar para a instrução de Jesus em relação à oração, em Mateus 6,12, ele vai dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, ou seja, nos ensinando a pedir perdão pelos nossos pecados. Então eu quero compreender essa verdade que vai ser libertadora para você nessa noite. Você que conhece a Cristo, que está na igreja e tem medo de ir para o inferno, porque você ainda continua sendo pecador, e às vezes você se esquece de pedir perdão, e às vezes você peca tanto que você não tem nem condições de pedir perdão, de se arrepender dos seus pecados. Eu quero que você entenda essa verdade, que vai libertar você nesta noite. Para que você entenda essa verdade, você precisa entender muito bem claro a doutrina da justificação pela fé. Que doutrina é essa? Como isso acontece? A doutrina da justificação pela fé acontece assim, quando o Espírito Santo de Deus me capacita. Sim, preciso ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus mesmo diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, se não for capacitado pelo Espírito para crer em mim. Então nós somos capacitados para abandonar a vida velha, e o Espírito Santo revela a nós o Senhor Jesus Cristo como Salvador, único, suficiente. Então nós reconhecemos os nossos pecados, nós choramos diante de Deus pelos nossos pecados, reconhecendo que estamos perdidos completamente e que nós não podemos perdoar os nossos próprios pecados, nós não podemos alterar a nossa situação espiritual, e nós choramos diante de Deus porque sabemos que estamos condenados pelos nossos pecados. Então, assim, o Espírito nos capacita para colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, e ao colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, também estamos colocando sobre Ele toda a condenação que estava sobre nós, a condenação que estava sobre os meus ombros pelos meus pecados, pela minha fé em Jesus Cristo, é colocada sobre a cruz de Cristo, e Ele leva toda a condenação que estava sobre mim. E então a justiça de Cristo, ali na cruz, aquele que sem pecado foi crucificado, na medida que eu coloco a minha fé nele, a justiça dele também é imputada, é creditada, é atribuída a mim. E quando esse processo acontece, soa um martelo no tribunal de Deus, e aquele martelo diz, inocente, 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 mesmo sendo pecador, mesmo tendo sido pecador no passado, mesmo sendo pecador aqui, mesmo sendo pecador no futuro, o martelo de Deus soa dizendo, inocente. Inocente por quê? Porque toda a condenação que estava sobre você, agora está sobre o meu Filho Jesus Cristo, e a justiça do meu Filho Jesus está sobre você, e mesmo sendo pecador, você é considerado justo diante do meu tribunal, você é considerado inocente diante do meu tribunal, não pela sua perfeição, não pela sua justiça, mas pela justiça de Cristo, mas pela perfeição de Cristo, mas pelo sacrifício e as obras de Cristo na cruz, porque você creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, versos 5 e 6 diz a Bíblia, todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da fidelidade do homem em quem Deus acredita justiça, independente das obras. Romanos capítulo 4, 5 e 6. Então, devemos ou não, diante disso, continuar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados? Sim, claro que sim. Mas nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, não para alcançarmos a salvação, porque esta já a temos. Nós pedimos perdão a Deus por todos os pecados que cometemos, não para sermos justificados
por Cristo diante de Deus, porque essa justificação nós já temos. Agora, nós pedimos perdão pelos nossos pecados todos os dias, nós lutamos contra o pecado todos os dias, porque já fomos justificados por Cristo. A marca, a característica de um salvo, de um justificado pela fé em Jesus Cristo, a característica, a evidência de alguém que já encontrou a paz em Cristo, é que esta pessoa vai lutar constantemente contra a força do pecado, vai lutar constantemente. A ausência da luta contra o pecado, a ausência da luta contra as trevas, é também a evidência de que não existiu a justificação, de que alguém ainda não foi salvo, porque quando somos salvos por Jesus Cristo, nós compramos uma briga contra o pecado, nós não lutamos contra o pecado para obtermos a salvação, porque essa já a obtivemos pela nossa fé em Jesus Cristo, pela justificação, por um ato de Deus a nosso favor. Mas lutamos porque a todos os momentos em que pecamos e que reconhecemos os nossos pecados, nós estamos no processo de santificação, estamos no processo de nos tornarmos mais parecidos a Cristo, estamos no processo de afastamento dos valores das trevas e da aproximação dos valores da luz de Jesus Cristo. Sim, precisamos continuar pedindo perdão pelos nossos pecados, mas não fazê-lo para alcançar a salvação, porque essa já alcançamos de acordo com a palavra de Deus. Dois caminhos nós precisamos trilhar, duas posturas, duas visões em relação ao pecado a partir desta verdade da justificação, a justificação pela fé. Primeira verdade: se você um dia foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus, e você foi capacitado para abandonar a vida velha, e você abandonou a vida velha, e você vive em novidade de vida, você nasceu de novo, você passou pelo processo do novo nascimento, você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus de que o seu pecado estava te condenando, e de fato você era um condenado e não podia alterar a sua situação espiritual. Você reconheceu isso, você abandonou, você colocou a sua fé em Cristo, você é nova criatura, mas você continua pecando. Mas você continua pecando porque existe uma natureza dentro de você. Se você nasceu de novo, se você pertence a Cristo, se você foi salvo, justificado por Cristo, primeiro caminho que você deve tomar, a primeira verdade que você deve entender é que você precisa descansar em Cristo. Você precisa descansar em Cristo. Porque na sua justificação, quando o martelo de Deus soou lá no seu tribunal, inocente, justificado pelas obras do meu Filho Jesus na cruz, naquele ato de Deus, os seus pecados do passado, do presente e do futuro, todos eles estão envolvidos nesse ato de Deus, todos eles foram perdoados nesse ato de Deus, e você precisa descansar em Cristo. Se não fosse assim, imagine que você esteja numa discussão ferrenha, dando vazão à natureza da carne, toda a podridão que todos nós temos. E você entra numa discussão ferrenha com um parente, com um amigo, um colega de trabalho, e naquele ímpeto de carnalidade, você ofende, você xinga, você humilha, você peca, e logo depois de fazer isso, você tem um infarto e aparece diante de Deus. Estou perdido ou estou salvo? Você está salvo, porque o seu pecado do passado, do presente e do futuro foram perdoados num ato de Deus, num ato de justificação. Imagine você casado, tá viajando com a sua esposa, só você e ela. E aí vocês começam a puxar assuntos que não deveriam conversar, porque é um momento de paz, de viagem. E a coisa vai ficando ruim, E você começa a ofender a sua esposa começa a ofender você. E aí vocês começam naquela briga que até o carro entra na briga, você começa a acelerar mais o carro. E aquela situação toda, de repente o carro bate, vocês dois morrem. Naquele momento de ira, de pecado, estão salvos ou estão perdidos? Todos esses pecados que vocês cometeram sem ter condições de pedir perdão a Deus, eles já foram perdoados num ato de Deus.
Na justificação pela fé, você teve os seus pecados do passado, do presente e do futuro, todos eles perdoados pelo Senhor Deus. Romanos 8, capítulo 1 e 2, a Bíblia diz, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus, a lei do Espírito, por meio da lei do Espírito, de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. E ainda, para deixar muito claro essa verdade bíblica para você, Colossenses 2, 13 e 14 diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças de que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Todos os delitos, todas as transgressões foram perdoadas. Ele removeu inteiramente toda a escrita de dívida que havia sobre os salvos, aqueles que foram então justificados por Cristo Jesus. Primeira verdade, você precisa descansar em Deus. Você precisa descansar em Deus. E a segunda verdade é que você precisa travar uma guerra contra o pecado. Se você olhar para Romanos 8, 13, você vai ler assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Clara a nossa luta ferrenha contra o pecado todos os dias, Agora, a questão é, nós não guerreamos contra o pecado todos os dias, devemos fazer isso, a Bíblia recomenda isso em todas as suas páginas, mas nós não guerreamos contra o pecado para sermos aceitos por Deus, porque já fomos aceitos por Deus. Nós guerreamos contra o pecado todos os dias e devemos fazer isso para nos tornarmos mais parecidos a Cristo, para desenvolvermos um processo chamado de santificação, fazemos isso, lutamos contra o pecado todos os dias. Quando pecamos, nós choramos diante de Deus, nós sofremos com o pecado, nós corremos para Deus, pedimos perdão a Deus e pedimos a Ele força para não pecarmos mais, mas nós fazemos tudo isso, não para sermos aceitos por Deus, porque já fomos, não para sermos justificados por Cristo, porque já fomos, precisamos descansar em Deus quanto a isso, mas devemos sim, por quê? A luta ferrenha contra o pecado é uma evidência de que alguém já foi justificado por Cristo, alguém já foi aceito por Cristo, alguém já foi aceito por Cristo. Na verdade, a ausência dessa batalha denuncia a ausência da justificação, a ausência da salvação. Aquele que é salvo, justificado por Cristo, por sua fé em Cristo Jesus, ele odeia o pecado e ele luta contra o pecado todos os dias, mas com uma consciência, não mais para ser aceito, não mais para ser justificado, porque justificado eu já fui por Cristo Jesus, João capítulo 10, versos 27 e 28 vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Se você foi justificado por Cristo e está nas mãos do Senhor, nada nem ninguém vai arrancar você dos braços do Senhor. Você está salvo, você foi salvo, estará salvo para sempre, mas não deixe de lutar contra o pecado. Busque a santificação a cada dia. Essa é uma evidência de que alguém foi justificado e salvo por Jesus Cristo. Eu pergunto a você que me ouve de casa nessa noite, você que talvez não tenha tomado essa decisão por Jesus, você que nunca ouviu falar sobre justificação pela fé, eu quero perguntar para você, hoje você descansa nos braços do Pai?
Se você partir desse mundo hoje, você descansa nos braços de Deus, sabendo que a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus, que você foi justificado, ou seja, foi feito justo pelas obras de Cristo, por ter recebido a Cristo como seu Salvador. Você descansa nos braços do Pai, ou a cada pecado que você comete, tem pavor no seu coração, porque você teme que Deus, por esse pecado, vai te lançar no inferno. E essa é uma compreensão de alguém que ainda não foi justificado pela fé em Cristo Jesus, de alguém que ainda não foi salvo por Cristo Jesus. Olha, eu preciso dizer para você, e eu quero já fazer um convite para você, eu preciso dizer para você que se hoje o Espírito Santo capacitar você para abandonar essa vida velha, se hoje você entender que você está condenado pelos seus pecados, se hoje você entender que se você morrer agora, você estará perdido por toda a eternidade, porque você não pode perdoar os seus próprios pecados, não pode salvar a sua própria alma, mas você, nesta noite, entende que o Espírito está capacitando você, e você está chorando agora, lá no fundo da sua alma, se sentindo condenado pelos seus pecados, e você, nesta noite, diz: Senhor Jesus, entra na minha vida e resolva o meu problema espiritual, perdoa os meus pecados, tire a minha vida das trevas e do lamaçal e traga para a tua maravilhosa luz. Senhor Jesus, eu te recebo como Salvador e Senhor único, pessoal. Se você faz isso, a Bíblia diz que os seus pecados, a culpa e a condenação que estava sobre você vai ser colocada sobre Jesus, e a justiça e a perfeição de Jesus será atribuída, acreditada a você, e a partir desse momento Deus olha para você e vê você como justo, porque você foi justificado pelas obras de Cristo na cruz. E a partir desse momento, você vai continuar pecando, você vai continuar pecando, e você vai continuar lutando contra o pecado. Sabe por quê? Porque a marca de quem foi salvo e justificado é que essa pessoa luta ferrenhamente contra o pecado pelo resto da sua vida. E essa pessoa, quando peca, ela sofre, ela chora, ela se volta para Deus, ela pede perdão a Deus, ela pede ajuda a Deus, ela roga pelo poder de Deus, ela luta constantemente pelo pecado, contra o pecado, mas não para ser aceito, porque você já foi aceito por Deus. Você pode descansar no poder de Deus quanto à sua salvação e à sua eternidade. Senão, eu quero convidar você para tomar essa decisão nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você vai continuar lutando contra o pecado, sim, nesse processo de santificação, mas vai entender que em um ato de Deus, quando o martelo de Deus soou a seu favor no tribunal dos céus, você foi declarado inocente, você foi declarado justo pelas obras de Cristo, você foi contemplado pela grande graça e pela grande misericórdia do Senhor. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação, nenhuma condenação. Mas eu continuo pecando, nenhuma condenação. Eu continuo errando, nenhuma condenação. Eu estou em Cristo, eu estou salvo por Cristo, eu estou seguro em Cristo. O martelo no tribunal de Deus soou a meu favor, mesmo sendo pecador. Eu confiei a minha vida a Jesus e Ele me salvou. E Ele me salvou, Ele pode salvar você nesta noite. Você gostaria de ser justificado por Cristo Jesus, de ser salvo nesta noite pelo poder do Senhor e poder descansar nessa luta contra o pecado, tendo forças e poder do Senhor sobre a sua vida todos os dias, para você vencer e você vencer. E mesmo que em alguns momentos você perca a batalha, mesmo que em alguns momentos nessa batalha entre a carne e o Espírito, a carne vença algumas vezes, você não será condenado por isso, porque o martelo de Deus já soou e você é considerado inocente diante do tribunal de Deus. Você gostaria de entregar o seu coração para Jesus? Eu quero orar agora pedindo ao Espírito Santo de Deus que capacite você, que chame você, que atraia você para a grande salvação do Senhor.
Senhor. Você pode orar comigo, Pai? Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero te louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome. Nesta hora, eu quero suplicar por este meu amigo que me ouve e me vê. Este, ó Deus, que a cada pecado que comete, treme com medo de ser lançado no inferno. Que nesta noite, meu Deus, ele possa ser convencido pelo Espírito Santo do Senhor. Ele possa ser atraído pelo Espírito Santo do Senhor. Que ele possa ser capacitado, meu Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, para se arrepender da sua vida velha, entendendo que arrependimento não é uma emoção, mas a decisão de abandonar tudo que Deus odeia, tudo que Deus condena. Que o Senhor o capacite nesta noite, e que o Senhor o capacite também, meu Deus, para colocar a sua fé única, exclusivamente em Jesus Cristo, aceitando-o como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida. Pai, a partir desse momento, eu peço ao Senhor que encha o coração do meu amigo de paz, encha o meu coração do meu amigo de descanso, porque ele continuará pecador, ele continuará pecando consciente e inconscientemente, e ele não terá nem mesmo a capacidade para pedir perdão por todos os pecados que comete, mas faça-o entender que diante da justificação pela fé em Cristo, quando soou o martelo de Deus, ó Deus, o Senhor cancelou toda a escrita de dívida, o Senhor cancelou todos os pecados. Ó Deus, coloque na vida desse meu amigo que ouve a marca de um verdadeiro salvo, a marca de alguém que foi regenerado, que foi justificado pela fé em Cristo. Ó Deus, que ele possa a partir daí pedir forças ao Senhor para lutar todos os dias contra o pecado, para travar uma guerra tremenda contra o pecado em direção à santificação. Que ele possa pedir perdão ao Senhor, sim, todos os dias, por todos os pecados cometidos, mas não para ser aceito pelo Senhor, porque ele já foi, mas como em resposta à salvação, à justificação que já recebeu do Senhor. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor que contemple o coração de todos esses amigos que oram comigo nesta hora, ó Deus, e leve a segurança, o descanso do Senhor para a vida deles, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, receba-os como filhos amados e coloque no coração de cada um deles o descanso do Senhor. Assim eu oro, meu Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.